No painel mercadológico, que será novamente moderado pelo Evandro Varonil, nós teremos aqui pessoas com renome importante no tema. Nós vamos trazer o Alexandre Barbosa, ele que é gerente do CETIC, também o Milton Caoro, do Comitê Gestor da Internet, um assunto importante que vai trazer um debate bem amplo aqui para a gente. Mais uma vez, pedir a gentileza às pessoas que estão do lado de fora, que vão voltando. Enquanto isso, vou chamar mais uma vez aqui o Sérgio Sá, para que novamente traga não só as informações do sorteio que vai acontecer amanhã, como também uma outra novidade que ele vai apresentar para os senhores e para as senhoras. Bem, pessoal, mais uma boa notícia aqui, para quem não sabe, amanhã nós estaremos realizando aqui, numa outra sala, um curso que será ministrado pelo pessoal do NIC-BR, um curso totalmente grátis. A inscrição tem que ser feita com a Roseli, aqui na recepção, de boas práticas de roteamento em BGP. Isso vai ser feito somente para as pessoas técnicas que precisam ter pré-requisito, trazendo um notebook, tendo SSH instalado, bons conhecimentos de IPv4, bons conhecimentos de BGP4 e IPv6. Esse curso vai ser, então, ministrado o dia inteiro na sala ao lado, e nós só temos 8 vagas para serem completadas nesse curso. Então, se vocês lembrarem de alguém na sua empresa que ainda tenha condição, vocês podem, de repente, confirmar com a Roseli em nome de outra pessoa, mas sendo da mesma empresa. Tá? Então, por favor, ainda temos vagas, é uma necessidade de todas as empresas conhecer essas boas práticas que o NIC-BR está propondo trazer aqui amanhã. Vamos prosseguir. Muito obrigado ao Sérgio. Então não perca a oportunidade, ainda restam vagas. Bom, vamos lá, o nosso painel mercadológico, internet no Brasil, presente e tendências de evolução. Vamos convidar os painelistas, começando por Alexandre Barbosa, gerente do CETIC. Ele vai trazer aí um bate-papo sobre a internet brasileira em números, indicadores e estatísticas. Aplausos, por favor, senhoras e senhores. Alexandre Barbosa. Edvin Cordeiro, analista de registros do NIC-BR, especialista em IPv6. Pode aplaudir, senhoras e senhores. Ele vai fazer algumas perguntas e vai respondê-las. As perguntas são as seguintes: você já está pronto para o IPv6? Você sabe o que o IPv4 termina no final do ano que vem? Cenários próximos ou ainda distantes? Tudo isso, Edvin, é isso mesmo? O Edvin vai falar. E também vamos receber aqui o Milton Caoro, ele que é diretor de projetos especiais de desenvolvimento do NIC-BR, também faz parte aí do Comitê Gestor da Internet. Pode aplaudir, senhoras e senhores. E para moderar este painel, nós vamos mais uma vez aplaudir o Evandro Varonil, vice-presidente do Conselho Consultivo Superior da Abranet. Ele comanda e também aproveita para deixar os cumprimentos finais da Abranet ao final deste painel. Bom trabalho. Bom, é um painel bem diverso, mas que nós vamos procurar tratar de assuntos aí relativos à internet, propriamente dita, não telecomunicações. Então, vou pedir primeiro que o Alexandre faça a apresentação dele para a gente, que vai nos trazer alguns números interessantes para que a gente possa discutir depois. Por favor, Alexandre.
Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Abranet pelo convite. É sempre um prazer poder divulgar um pouco os dados que são produzidos no Brasil sobre as tecnologias de informação e comunicação, não necessariamente só a internet, mas também celular, computador e outros dispositivos. O CETIC, ele é uma divisão do NIC-BR e é o braço que produz estatísticas. E essas estatísticas são aquelas que são alimentadas nos bancos dos organismos internacionais, como, por exemplo, a ITU, ou a UIT, né, que é a agência da ONU, que cuida das telecomunicações, internet, etc. Então, nós iniciamos em 2005 a medição em conjunto com o IBGE. E, a partir daí, nós produzimos dados periodicamente, a cada ano, em diversas áreas, como eu vou falar aqui hoje, assim, muito en passant, porque são muitos dados e muitas pesquisas, e eu vou focar na questão do acesso da internet nos domicílios brasileiros. E eu também queria fazer uma ressalva, que por um azar de datas, né, eu ainda vou ter que mostrar os dados de 2011, porque os dados da medição de 2012 serão publicados no dia 16 de junho para a imprensa. O processamento desses dados acabou de ser concluído, portanto, ainda não tem como divulgar os dados mais frescos, né? Mas a gente vai mostrar a série histórica que nós temos. Bom, antes de falar da internet, eu queria falar rapidamente o contexto brasileiro na qual estamos inseridos, né, contexto social e econômico, que tem um impacto direto no acesso às tecnologias de informação e comunicação. E, para exemplificar, acho que é de conhecimento de todos, a concentração que nós temos, né, econômica no país, nas regiões sul e sudeste. Então, o PIB dessas duas regiões representam a maior parte do nosso PIB, sendo que a região sudeste ela é responsável por 55% do PIB brasileiro e está concentrado aí com uma população de 42%. Então, existe uma discrepância regional muito grande. É como se nós tivéssemos dois países, sul e sudeste, e o norte e nordeste, e também o centro-oeste, com características bastante diferentes. Isso vai ter um reflexo nas tecnologias, sobretudo no acesso à internet. Aí nós temos nesse quadro, novamente, mostrando a evolução histórica aí, ao longo dos anos do PIB, né? São os últimos dados publicados pelo IBGE, que demonstra essa concentração. E eu coloquei aí também alguns outros indicadores, que eu não vou falar sobre eles, mas que nos dão esse retrato de discrepância regional, né? Como, por exemplo, o IDH, ou a taxa de analfabetismo funcional, ou de escolarização líquida, que significa aquelas crianças que estão em determinada idade no ano escolar esperado para aquela idade, né? Então, esses indicadores, todos eles refletem a mesma realidade. Sul e Sudeste é muito diferente do Norte e Nordeste. E aqui, com relação aos provedores, em 2011, o Comitê Gestor realizou uma pesquisa chamada TIC Provedores, que está publicada na internet, né? Todos os dados, eu não vou entrar em detalhes, mas que também reflete essa concentração. E agora, em 2013, 2 anos depois, nós iniciaremos novamente uma outra onda dessa mesma pesquisa, para atualizar esses dados, né? Esses dados, então, em 2011, nos mostram uma concentração muito grande na região sudeste. 43% dos provedores, aproximadamente 2.000 provedores, estão na região sudeste. E um outro dado curioso é a concentração, que todos nós já sabemos. Existe uma concentração muito grande dos acessos. Se nós pegarmos todos os quase 20 milhões de acessos de banda larga que nós temos no Brasil, 80% desses acessos estão sendo providos por 6 grandes provedores. Então, vocês imaginam, se 6% detém aproximadamente 80% dos acessos no Brasil, nós temos aí outros quase 2.000 provedores atendendo os demais 20%. Bom, quando nós realizamos essa pesquisa, nós criamos também um índice de densidade desses provedores.
né, por 100 mil habitantes. E a região norte é a menos favorecida, ou seja, a concentração de provedores de acesso por 100 mil habitantes é a menor delas. E a maior dela é na região centro-oeste, 1,65 provedores por 100 mil habitantes. Em seguida, a região sul e a região sudeste, né? Bom, vamos então, dado esse cenário muito rápido, nós vamos verificar que nós temos o mesmo problema no acesso das TICs. Discrepância regional, sul e sudeste contra norte e nordeste. Aqui, para contextualizar, como eu mencionei, em 2005 nós fizemos a primeira pesquisa especializada em TIC no Brasil, foi realizada em conjunto com o Comitê Gestor e IBGE, na PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a maior pesquisa amostral que nós temos no país, são aproximadamente 150 mil domicílios dos 56 milhões, o IBGE faz anualmente, agora vai ter uma PNAD contínua, né, e divulga esses números. E a partir daí, a partir de 2005, o Comitê Gestor, então, iniciou fazer uma pesquisa anual especializada em TIC, onde, além de medir os 4 indicadores básicos de penetração de computador por domicílio, penetração da internet, que pode ser banda larga ou não, nós vamos falar daqui a pouco, usuários, telefonia móvel, né? Nós temos vários outros módulos que, infelizmente, o tempo não nos permite discorrer sobre todos eles, mas basicamente são indicadores sobre o uso, que tipo de atividade, com que frequência, quantas horas se passa na internet, que tipo de aplicações de governo eletrônico se faz, de comércio eletrônico, que tipo de produto que se compra. Então, é uma pesquisa extremamente ampla e, a partir daí, o IBGE continuou medindo esses 4 indicadores básicos e nós ampliamos e temos, então, uma pesquisa muito completa, tanto na área de domicílios quanto na área de empresas. E, em 2009, o Comitê Gestor, em função da necessidade de monitorar a sociedade da informação de uma forma mais abrangente em outras áreas que não só empresas e domicílios, nós começamos a medir outras áreas, como, por exemplo, crianças. Porque vale ressaltar que a TIC domicílios, a população-alvo, e isso é um padrão internacional, são 10 anos ou mais, sem limite superior de idade. Então, as crianças abaixo de 9 anos não estão contempladas na TIC domicílios. E em 2009, nós então conduzimos a primeira pesquisa chamada TIC Crianças, com crianças de 5 a 9 anos, para entender que tipo de uso ela faz, rede social, Facebook, etc. E, no ano passado, nós iniciamos uma pesquisa inédita no Brasil e fora da Europa, porque nós fizemos um acordo com a London School of Economics, que fez uma pesquisa em 27 países na Europa chamada Kids Online. E nós trouxemos para o Brasil essa pesquisa que foi publicada na terça-feira passada, também está disponível online. É a primeira pesquisa deste gênero realizada fora da Europa. E o que essa pesquisa avalia? Ela avalia crianças de 9 a 16 anos, portanto, crianças e adolescentes, que usos elas fazem da internet e quais são os riscos e as oportunidades, né? E a percepção também dos pais, portanto, uma pesquisa realizada com pais e crianças. Temos a TIC Educação, que já entra agora no 4º ano, né, em conjunto com o MEC e com a Unesco. A TIC Saúde, que está agora em campo, né? Estamos coletando dados. Tanto a TIC Educação quanto a TIC Saúde são pesquisas complexas de serem conduzidas. A TIC Saúde, ela investiga 2.000 hospitais em todo o Brasil e 10.000 profissionais, entre gestores hospitalares, médicos e enfermeiros, para entender quais são os usos, quais são as motivações e as barreiras para a adoção das soluções digitais no campo da saúde. A TIC Governo Eletrônico, realizamos uma em 2010 e este ano estamos realizando uma outra em conjunto com o Ministério do Planejamento. TIC Lan House foi realizada em 2010 também, e a TIC Centro Público de Acesso, que inclui telecentros e Lan Houses, que está neste momento também em campo, sendo coletada. A TIC Organizações Sem Fins Lucrativos é uma pesquisa nova, os dados já estão processados e não estão públicos. Serão publicados possivelmente em agosto.
E a TIC Provedores, que talvez tenha um maior interesse dos senhores, foi publicada uma em 2011 e este ano estamos fazendo uma segunda rodada. Essa pesquisa conta com o apoio de várias associações, dentre elas a própria Abranet, né? Então, as informações que nós coletamos são aquelas informações que foram solicitadas pelas associações, né? Tem o apoio da Anatel. Bom, então essa é uma visão geral do que a gente faz, e todas essas pesquisas que geram dezenas e dezenas de indicadores, elas são usadas, sobretudo pelo Ministério das Relações Exteriores, para medir o alcance de algumas metas do programa ILAC. Eu não sei se vocês conhecem o programa ILAC, mas é a Agenda Digital para a América Latina e o Caribe, que o Brasil integra essa agenda, que tem uma série de metas, né? Por exemplo, como até 2015 todas as escolas precisam estar conectadas, né? Coisas desse gênero. São metas, são na verdade um espelho das metas do milênio, que é um programa da ONU, que tem aí metas em várias áreas, educação, saúde, etc. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a TIC Domicílios, alguns números, e eu queria deixar claro para vocês a abordagem que nós, do Comitê Gestor e do NIC, adotamos quando a gente fala de inclusão digital. Nós entendemos que existem 3 níveis. O nível do acesso, é você ter o acesso, seja na sua casa com a banda larga, seja na LAN house, na sua escola, você ter acesso à internet. O fato de ter acesso não significa que você usa. E o fato de usar não quer dizer que você apropria adequadamente dessas tecnologias, né? Nós vamos ver que, infelizmente, a população brasileira usa, sobretudo, a internet para funções de comunicação, como, por exemplo, e-mail, rede social, ganha disparadamente, né? Mas fazer uso, por exemplo, de um comércio eletrônico ou do governo eletrônico, ou um curso à distância, que são aplicações que demandam, ou, por exemplo, postar coisas na internet, num blog, etc., que demandam uma capacidade intelectual maior, ainda temos um caminho a andar. Então, nós tratamos 3 dimensões. A inclusão digital, ela deve ir até a apropriação, não só o acesso, mas também o uso, né? E no acesso, a gente tem vários indicadores para medir as barreiras de custo, as barreiras de disponibilidade, porque quando a gente vai na área rural, por exemplo, o custo não é o maior problema. Na área urbana, o custo é o maior problema. O cidadão brasileiro não tem como pagar o acesso mensal. Uma coisa é você comprar o computador, né? Isso mostra que a penetração do computador é um pouco maior do que da internet, porque a pessoa tem computador, mas não consegue pagar uma conta mensal de R$30 ou mais para o acesso. Como a gente sabe, no Norte, o acesso é muito mais caro do que no Sul e Sudeste, em função de questões mercadológicas, né? Então, isso é um problema. Barreiras de disponibilidade, então, na área rural é muito maior do que a barreira de custo. Outras barreiras, como, por exemplo, acreditem se quiser, mas tem uma parcela da população brasileira que não tem interesse na internet, ou que não sabe usar. Ela fala, não tem internet porque eu não sei usar. Então, ainda tem uma parcela considerável. No lado do uso, a gente mede, sobretudo, as questões de contexto. Qual é o contexto de uso? Onde ele usa? Com que frequência? Né? Que tipo de atividades são feitas nas categorias de comunicação, entretenimento, educação, etc. E quais são as barreiras e as motivações para o uso? E na apropriação, que é uma coisa mais difícil de ser medida, né? A gente basicamente busca entender quais são as competências e habilidades que o cidadão tem no uso dessas ferramentas. Que tipo de treinamento ele faz, ou já fez, né? Quem paga esse treinamento, etc. Então, vou explorar um pouquinho de cada uma dessas 3 dimensões da inclusão digital. Como eu já havia mencionado, os dados são de 2011 e esses dados eles são para o total Brasil. Significa que a área rural está aí dentro. E isso faz com que os números, as estatísticas caiam um pouco quando eu coloco na medição a área rural. Se eu segrego, como eu vou mostrar daqui a pouco, só área urbana ou região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Rio, etc.,
esse patamar sobe. Mas no total Brasil, nós temos 49% dos domicílios na região sudeste conectados à internet. Quase todos são banda larga, mas ainda tem, acho que 7 ou 8% conexão de escada. Ainda existe no Brasil. Ou seja, metade dos domicílios na região sudeste estão conectados e é muito parecido com a região sul, 45%, a região centro-oeste, um pouco mais abaixo, mas na região norte e nordeste é um outro país. Apenas 21% dos domicílios na região nordeste e 22% na região norte estão conectados. É menos da metade dos domicílios, proporcionalmente, que temos na região sul e sudeste. Com relação à classe social, aí nós temos vários países, né? Se pegarmos a classe A e a classe B, que representam apenas 25% da população brasileira, nós temos padrões de países da Europa. Na classe A, 96% dos domicílios têm conexão à internet, 76% na classe B, e quando a gente olha a classe D e E, apenas 5% dos domicílios têm conexão à internet. E a grande base da pirâmide está nas classes C, D e E, representando 75%. Então, a situação brasileira, quando a gente fala de inclusão digital, começando a trazer contexto social, regional, a situação é bem diferente. A gente tem vários países dentro do Brasil. E ali tem um outro gráfico que eu particularmente gosto muito dele, porque ele é um alerta para os gestores públicos, que, embora o acesso esteja crescendo também na área rural, ele cresce a uma velocidade menor. Significa que a maior parte do investimento, a maior parte do crescimento está na área urbana. Isso faz com que nós estejamos aumentando a distância da área rural e urbana no Brasil, né? E alguma coisa precisa ser feita, né, para que essa tendência se reverta. E como eu mencionei, as barreiras na área rural, por que o domicílio na área rural não tem internet? 54% deles não tem porque a barreira é disponibilidade. Ele não tem cobertura, não tem rede. E 33% é o custo. Esses dois fatores se invertem quando a gente vem para o contexto da área urbana, que é o maior problema é o custo, né? E aqui, novamente, trazendo um pouco aí de contexto regional, né? Quando a gente pega, por exemplo, um representante do Sul, eu peguei o estado do Paraná, não que eu seja paranaense, aliás, o meu estado nem está representado porque eu sou mineiro, não está aí, mas o Minas também está bem na foto. Mas temos aí São Paulo, 64% dos domicílios na região metropolitana tem computador e 58% tem internet, né? Muito próximo aí também em Curitiba, a região metropolitana ainda melhora um pouco ainda, 70%, 60%. No interior é um pouco menor, né? Mas se a gente vai para o Nordeste, nas regiões metropolitanas, por exemplo, de Recife, apenas 39% tem acesso à internet. E um outro representante do Norte, no Pará, região metropolitana de Belém, 42% apenas tem acesso à internet. Se a gente vai para o interior, então, a situação é bastante complicada. No interior do estado do Pará, apenas 9% dos domicílios têm acesso à internet e no Nordeste, não no Nordeste, mas no Pernambuco, 15%. Então, quando a gente começa a trazer contexto para análise, a situação é bem complexa. E isso mostra que nós estamos muito abaixo da média dos países europeus. Esse dado é um dado da Eurostat, que é o IBGE da Comunidade Europeia, né, digamos assim. A média na Europa, em 27 países, é 73% dos domicílios têm internet. No Brasil, a média nacional, 38%. Muito abaixo. Com relação ao tipo de acesso, em 2011, este ano a gente vai observar o mesmo fenômeno, em 2012, a banda larga ultrapassa o acesso de escada. Eu falei que era 7%, mas em 2011 era 10%. Ainda 10% de conexão de escada. Está caindo vertiginosamente. Acho que mais 1, 2 anos deve acabar a conexão de escada no Brasil. Mas ainda existe. E se a gente traçar uma tangente ali daquela curva vermelha,
a taxa de crescimento do modem 3G é maior do que da banda larga fixa, que está estável. Isso aqui é um dado sobre, comparando na região sudeste e no norte. Curiosamente, era de se esperar, né, que na região sudeste a banda larga fixa, basicamente nós estamos falando de DSL, representa a maioria das conexões, sendo que a banda larga 3G, isso é importante lembrar que é um modemzinho 3G, não é o acesso no smartphone, é um outro dado, tá? É muito menor. Na região norte, por exemplo, 3G é maior que DSL, por exemplo. Bom, com relação aos motivos para a falta da internet em domicílios, Evandro me avisa quando o meu tempo estiver esgotado, viu? O custo ganha disparadamente, quase a metade de quem não tem internet é porque custa caro, né? E aqui um dado interessante, né? Isso é um dado que é coletado junto aos 25 mil domicílios. É importante lembrar que a amostra dessa pesquisa é uma amostra aleatória, com todo rigor estatístico. São 25 mil domicílios em todo o Brasil, área urbana e rural. Então, os respondentes que dão esse número, 22% dos domicílios com acesso à internet pagam até R$40 por mês, né? E os demais pagam mais do que isso. Com relação a usuários de internet, o fato de não ter acesso no domicílio não quer dizer que o cidadão não usa. Se você vai na área menos favorecida economicamente, baixa renda, eles estão usando na Lan House ou em algum outro lugar, no telecentro. Então, essa proporção é maior, né? Então, nós temos aí um dado interessante, mais 62%, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana de São Paulo, usam internet, são usuários de internet, né? E o mesmo patamar do acesso ocorre com relação ao uso na região norte e nordeste, em patamares menores. É importante lembrar que a diferença entre interior e capital no Nordeste é menor. Por quê? Porque o cidadão usa na Lan House. As Lan Houses no Norte e Nordeste ainda têm um papel fundamental na inclusão digital. Aqui, novamente, comparando com os dados internacionais publicados pela ITU, ou IT, mostram como é que nós estamos posicionados em relação à proporção da população que usa a internet. E o Brasil, ele piorou a posição entre 2009 e 2010. Isso é ruim, quer dizer, é ruim de qualquer forma, mas isso não quer dizer que está diminuindo o número de usuários, quer dizer que os outros países estão acelerando mais a inclusão de pessoas que fazem uso. Se eles estão numa taxa maior, nós vamos piorando a posição, mas continuamos crescendo. Com relação à população jovem, é de se esperar que os jovens usam muito mais, né? Então, quando a gente avalia, faz um corte na faixa de 10 a 16 anos, por exemplo, a maioria dessas crianças e adolescentes estão usando a internet, né? Muito diferente da média. A média nacional, em 2011, era 45% da população, o que dá aproximadamente 70 milhões de brasileiros que usam a internet. Mas se a gente pega a população mais jovem, nós temos ali a população de 14 anos, 80% praticamente, quase todo mundo, né, usa a internet. Com relação ao local de acesso, não sei se vocês acompanham os dados que são divulgados pelo Comitê Gestor, mas em 2009, a grande sensação era de que a Lan House era o grande local de acesso, principalmente para a população de baixa renda. Ainda continua sendo um pouco. Mas o que está acontecendo no Brasil? O acesso domiciliar da banda larga está crescendo de forma tal que minimiza o acesso na Lan House. As pessoas começam a ter acesso em casa, não precisa mais ir na Lan House. Então, a Lan House, que foi um grande boom em 2009, desde então ela começou a cair e está caindo muito, né? Acabou? Só vou mostrar mais esse slide, que é bastante interessante, sobre o acesso no smartphone, aí o acesso no dispositivo móvel, né? Nós passamos de 5% em 2010 para 17% em 2011, e esse número continua crescendo em 2012. Ou seja,
o cidadão brasileiro está usando muito a internet no celular. Se a gente traz um pouco de contexto socioeconômico, na classe A, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha, 46% dos usuários de celular na classe A usam também a internet no celular. Tá? E, só para terminar, essa comparação aqui, a média europeia é de 39% e no Brasil 18%. Isso dado 2011. Esse ano o número está um pouco maior. Bom, eu acho que é isso, esse número aí, só para vocês saberem que o Brasil é um dos países mais caros que são pesquisados pela ITU. E esse mais caro é entendido como sendo uma cesta que eles fazem com preço de fixo, móvel e internet. Então, ainda pagamos muito caro. E, com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço. Todos os dados das pesquisas anteriores estão na pastinha que vocês receberam, nesse disquete. Eu fui um pouquinho longe, né? Nesse CD, tá bom? As publicações desse ano, a partir do momento que a gente divulga, os resultados também vão estar online, né? E eu convido que vocês deem uma olhada nessa pesquisa Kids Online, porque ela trata de assuntos extremamente importantes, principalmente para aqueles que são pais e mães. Muito obrigado. Bom, vamos à apresentação do Milton, então. Por favor, Milton. Boa tarde, pessoal. O assunto, né, quer dizer, que é entender o que é troca de tráfego, falar um pouco sobre os pontos de troca de tráfego. E para isso, né, quer dizer, que eu fiz aqui eu quis atender aqui, né, para um gap que a gente sente, que é exatamente aquele pessoal que tem SM e o pessoal do SVA, né? Quer dizer, o SVA a gente atende bem. Agora, o pessoal do SM gostaria que entendesse um pouquinho mais do assunto e, quem sabe, viesse a participar mais dos pontos de troca de tráfego. Então, vamos ver se a gente consegue endereçar isso. Então, vamos começar aqui, né, falando um pouco sobre os endereços IPs aí. Então, quando vocês querem endereços IPs, aqueles endereços que vão nos computadores, vocês precisam pedir para alguém. Aqui no Brasil, vocês precisam pedir para o Registro BR, que é o local onde vocês vão solicitar esses blocos de endereços IPs aí. Agora, o próprio NIC-BR, né, o Registro BR do NIC-BR, né, eles fazem uma diferenciação aí, quem é que está pedindo? Se é o provedor, né, seja de serviço de acesso à internet, ou seja o usuário final. A gente faz essa distinção aí. E essa distinção aí leva em conta o uso a que se destina os recursos, tá ok? E também a possível frequência de novas solicitações de pedidos adicionais aí, e, portanto, a gente considera os custos diferentes para os usuários finais e para os provedores de serviços de acesso à internet, ok? Só que os blocos de endereçamentos IPs, né, aqueles que vocês podem usar independente de provedor, ou seja, quando vocês usam esses endereços IPs aí e contratam acesso à internet, vocês não precisam trocá-los quando você muda de provedor, ok? Então, para receber esses endereços aí, precisa ser um sistema autônomo. Então, o que é um sistema autônomo? Esse acrônimo aí, né, que significa Autonomous System, ok? E, de forma simplificada, um sistema autônomo, né, ele serve para designar um tipo de rede, né, que apresenta uma certa complexidade aí. Quer dizer, que essa complexidade, geralmente, a gente mede pela quantidade de endereço IP que ele necessita. E essa rede precisa ter uma política única para tratar o seu roteamento aí, ok? E também é desejável que tenha mais do que um caminho para a internet, ou seja, tem que contratar mais do que um provedor de acesso ou participar dos pontos de troca de tráfego, tá ok? Então, quer dizer que se seja um usuário final ou seja uma empresa que queira abrir o serviço de provedor de acesso à internet, justificar a necessidade de ser um sistema autônomo, né, ele vai acabar recebendo do Registro BR
um ASN, que é um número que vai identificar na internet. Então, ele recebe uma identificação. Então, ao receber essa identificação aí, ele pode fazer algumas coisinhas a mais que a gente vai ver a seguir. Então, essa justificativa, né, quer dizer, que para ser um sistema autônomo, está aí nesse quadro aí, né, quer dizer, que, obviamente, esse jargão aí de barra 22 nem muita gente entende, né, quer dizer, que para nós aí é só para designar que, vamos dizer assim, um provedor de serviço internet, né, ele tem que solicitar, no mínimo, 1.024 endereços IPs aí, e justificar 25% do uso imediato. Ou seja, ele precisa justificar 256 endereços IPs de uso imediato aí. Tá ok? E se ele tiver somente um acesso à internet, somente tiver um provedor de acesso à internet, como ocorre em muita região do país, né, porque não tem como contratar outro provedor de acesso à internet, né, então ele tem que justificar o uso de 50%. Ok? Então, essa regrinha aí foi, no passado, só recebia quem tinha múltiplas conexões. Como que a gente identificou que no Brasil existe essa particularidade de que tem regiões aí que os provedores não conseguem ter mais do que um acesso à internet, então justifica-se dessa maneira. Quer dizer, que se ele fizer jus aí ao uso de 50%, ele recebe o bloco de endereçamento IP e, portanto, essa identificação do ASN aí. Agora, se for um usuário final, né, o usuário final pode ser empresa banco, pode ser fábrica, ok? Quer dizer, que é aquele usuário que não vai prestar serviço de acesso à internet. Então, esse precisa solicitar o mínimo de 256 endereços IPs. Ok? Então, uma solicitação pequena, ok? Quando ele tem múltipla conexão. E tem que solicitar um /20 quando ele tiver uma única conexão. Tá ok? Na parte de endereço IPv6, né, depois o Ed vai endereçar mais esse assunto, né, o novo endereço, aí, quer dizer, de novo não tem muita coisa, mas é o endereço que a gente vai ter que usar daqui para frente. Aí, quer dizer, que os endereços IPv4 estão se esgotando, a previsão nossa é que meados do ano que vem, o endereço IPv4 vai se esgotar aqui no país, então vocês vão ter que, a partir desse momento, conviver com o endereço IPv6. Então, para quem já tem endereço IPv4, recebe sem custo adicional aí endereço IPv6, tá? Aliás, todo mundo recebe endereço IPv6 sem custo adicional. Mas para quem já tem alocação de endereçamento IPv4, ele recebe automaticamente, aí basta pedir, ok? E o compromisso que ele tem que assumir é que ele vai usar esses endereços IPs aí no período de 12 a 24 meses aí, tá? Se for um provedor de acesso, ele vai receber um /32, que é uma quantidade enorme de endereçamento IP. Se for um usuário final, ele vai receber um /48, que também continua sendo muito grande. Quer dizer, que o endereçamento IPv6 tem 128 bits, é uma montanha de endereço IP aí. Quer dizer, que vocês vão nadar de braçada aí, usando esses endereços IPs aí. Então, justificando aí fazendo essa justificativa, né, você vai acabar recebendo aí o ASN, né, que é uma identificação de 16 bits ou 32 bits. Então, essa mudança aí, né, que no passado só recebia esse ASN com 16 bits, hoje em dia, quer dizer, que você acaba recebendo de 32 bits por default e somente vai receber com 16 bits se justificar, ok? Mas hoje na internet todos eles são roteáveis e são enxergados por toda a internet sem nenhum problema. Quer dizer que antigamente pensava-se que de 32 bits você não conseguia acessar a internet inteira, isso já não é mais verdade. Então aqui resumindo, né, quer dizer que se você é um sistema autônomo, né, quer dizer que você tem esse bloco de endereçamento IPs aí próprio, ok? Você tem uma grande vantagem. Quer dizer, se você for trocar de provedor, tá, então você não vai ter que renumerar as suas máquinas. Então, isso em termos de redes grandes é muito legal, pessoal. Quer dizer, que você pode trocar de provedor e você não precisa mexer nada no seu espaço de endereçamento IP. Então, isso daí, a gente sabe de grandes instituições que fizeram essa movimentação, demora ano, né, pessoal? Quer dizer, que a gente acompanhou aí o pessoal da Prodesp, levou mais do que um ano, acompanhamos o pessoal do Itaú, levou mais do que um ano, quer dizer que o negócio é complicado.
Então, quer dizer, que tendo endereçamento IP próprio, depois dessa mudança, ele tem uma vida tranquila, quer dizer, que ele vai poder trocar de provedor à medida que ele quiser. Então, ele vai conseguir negociar melhores preços sem ter que se preocupar em renumerar as suas máquinas. E outra vantagem também, né, uma vez que seja um sistema autônomo, é poder participar do que a gente chama de acordos de peering, quer dizer, que você vai poder trocar tráfego com outro que seja sistema autônomo. Okay? Isso vai trazer grandes vantagens de custos aí, e qualidade. Então, na parte de troca de tráfego, né, a condição mínima que é exigida para fazer troca de tráfego é ser um sistema autônomo, ou seja, possuir um ASN e blocos de endereçamento IP. Aí com quem você vai trocar uma vez que você tenha isso? Você vai trocar com qualquer um que queira fazer a troca de tráfego contigo, ou seja, você vai fazer um relacionamento de peering com esse outro sistema autônomo aí. E aonde você vai trocar? Quer dizer, você pode trocar diretamente, que a gente chama de peering privado, então um sistema autônomo manda um link para o outro, ou senão você pode usar os pontos de troca de tráfego que nós montamos aqui no país. Ok? Então, ponto de troca de tráfego é um bom negócio para quem se torna um sistema autônomo. Então, vocês têm aí o link, né? E o ponto de troca de tráfego, né, é a mesma coisa que Internet Exchange Point. Então, em literaturas internacionais, vocês vão ver muito a respeito, procurando por Internet Exchange Point. Então, o que são esses pontos de troca de tráfego? Nada mais é do que uma infraestrutura que a gente monta numa região metropolitana para que as sedes possam trocar tráfego entre si, esses sistemas autônomos possam trocar tráfego entre si de forma direta. Ok? Então, a gente cita como vantagem aí, né, para a racionalização dos custos, uma vez que as trocas são feitas diretamente, sem intermediação de terceiros, que podem estar distantes, né, fisicamente distante. Você vai melhorar a qualidade, uma vez que você consegue entregar o seu tráfego diretamente para outro sistema autônomo que você está conversando, sem intermediação de terceiros. Ok? No Brasil, né, o fato da gente ter vários pontos de troca de tráfego bem espalhados, né, também ajuda a organizar a estrutura internet do país. Quer dizer, que quem se conecta aos PTTs, né, ele tem a vantagem de ter serviços, ter parceiros de negócios e poder tirar vantagem de tudo isso. Tá? E o importante é que os PTTs sejam neutros, quer dizer, que quem administre não tenha interesse nos negócios de internet para rentabilizar monetariamente. Tá, okay? Então, é o nosso caso aí, a gente não recebe dinheiro por isso. E quem é que vai participar? Então, quem são os sistemas autônomos, mas convém dizer aqui, né, que sistema autônomo não são só as operadoras, não são só os provedores, quer dizer, que empresas também podem participar. Então, universidades, bancos, tá, okay? Governos, né, seja municipal, estadual, federal, podem participar. Basta ser um sistema autônomo. Então, a participação em pontos de troca de tráfego, ele não é restritivo, ele é bastante aberto e, com isso, tem vários tipos de participante aí. Tá, ok? Esse vídeo aqui leva de 5 a 6 minutos, eu recomendo que vocês olhem, né? Quer dizer, que o link está aí, é muito educativo e vocês vão aprender um pouquinho sobre o que seja ponto de troca de tráfego e um pouquinho sobre como está organizada a internet aí, vale a pena. Aqui são as PTTs, a gente tem 22, ok, pelo Brasil, né, inclusive Manaus, quer dizer que Manaus está instalado, está crescendo, quer dizer que é uma promessa aí bastante interessante. Em termos numéricos, né, quer dizer que a gente tem, hoje a gente chama de PICs, né, quer dizer que um PTT, né, um ponto de troca de tráfego, ele é composto por vários PICs, é como se fossem PTTs interligados entre si. Tá, ok? Mas só que numa região metropolitana. Então, se você somar aquelas 22 ali, você tem 92 PICs relacionados a eles. Ok? Temos aí, né, na faixa de mais de 500 sistemas autônomos participantes. 500 sistemas autônomos no Brasil corresponde a algo na faixa de 25% de sistemas autônomos. Tá? Nós temos algo na faixa de 2.000 sistemas autônomos aqui no Brasil.
e a gente tem um número maior de SCM do que isso, ou seja, tem muitas empresas que não são sistemas autônomos, okay? Ou seja, não tem condições de participar de ponto de troca de tráfego. Aí temos aí a quantidade de interface 10 GB que a gente usa. Hoje o tráfego está superior a 160 gigabits por segundo sendo trocado diariamente. Tá ok? A gente usa 1.650 interfaces de 1 GB, no Core 225 interface 10 GB. É uma montanha de interface. E o PTT de São Paulo é o maior deles, né? Quer dizer, que ele detém aí mais do que 80% do tráfego de internet trocado no país aí. Então, essa infraestrutura de São Paulo está sofrendo uma reestruturação. Nós estamos mudando ele para uma tecnologia chamada VPLS. Nós estamos colocando DWDM com dispositivos ópticos ligados diretamente aos equipamentos de rede. E esse ano aqui vamos usar interface de 100 gigabits por segundo aí, não em um participante, mas mais do que um. Ok? Então, esse ano aqui é o ano do 100 GB. Aqui estão os números, né, que a gente apresenta aí dos vários PTTs pelo digamos, país. A gente tem na segunda coluna aí a quantidade de sistemas autônomos participantes e aqui percentual corresponde a número em termos de país, né? Então, se vocês verem, São Paulo corresponde a mais de 50% do país aí. E os demais são distribuídos de uma maneira mais equânime. Então, aqui falando um pouquinho sobre a quantidade de tráfego trocado, qual é o pico atingido, né? Quer dizer, que então você vê que em maio de 2013 aí, alcançamos aí 160 gigabits por segundo, mais do que isso, né? Sendo que a média é de 98, né? Então, essas são as evoluções aí que a gente tem em relação aos pontos de troca de tráfego, tá ok? Então, são números aí que representam o crescimento, né? Quer dizer, que a gente tem crescido em números de sistemas autônomos alocados, né? O Brasil é o país que mais cresce em quantidade de sistemas autônomos no mundo, tá ok? A gente, segundo alguns relatórios aí, a gente cresce 2 México no ano, quer dizer, que em quantidade de sistemas autônomos. Então, são números aí que impressionam, né? Mas a gente está bem distante do patamares atingido pelos europeus e os americanos. Quer dizer, que enquanto a gente tem 2.000 sistemas autônomos aqui no país, quer dizer, que a Europa tem quase 30.000, Estados Unidos também. Então, quer dizer que a gente está um pouquinho distante. Então, temos que preencher esse gap aí. O bom aqui, né, é que, apesar daquelas 6 empresas citadas pelo Alexandre deterem 80% do mercado, ok? Pelo menos a gente pode dizer que não existe uma única empresa detendo o mercado, assim, mais de 80% do mercado, como ocorre no Uruguai, México e outros países aí da América Latina. Quer dizer, que, então, pelo menos, nós não estamos tão bem, mas também não somos tão ruins assim. Tá, ok? Aqui está o gráfico de como ocorre a troca de tráfego, então você vê períodos aí, né? Durante o horário comercial, obviamente, de madrugada, o pessoal, digamos, prefere dormir ainda, graças a Deus, né? E o interessante, né, depois que o Evandro citou aí sobre o Netflix, né, o Netflix fez um efeito interessante aí nesse gráfico, né, que foi o fato de que, hoje em dia, já não tem mais distinção entre dia de semana e final de semana. Antes do Netflix, a gente tinha final de semana, quer dizer, que a gente tinha um tráfego mais baixo no sábado e domingo, e durante a semana a gente tinha um tráfego maior. Quer dizer, que agora, hoje em dia, quer dizer, que com a entrada do Netflix, final de semana e dia de semana é praticamente igual. Tá? Então, isso é um fenômeno que a gente está observando aí. Aqui é o crescimento aí na parte de tráfego trocado, né? Ano após ano, né? Então a gente tem um crescimento aí bastante interessante. É bom falar, né, pessoal, que como que ponto de troca de tráfego trata-se de relacionamento, né, entre empresas, né? Então a gente promove o que a gente chama de PTT Fórum. Então a gente teve o 6º no ano passado, esse ano aqui vamos ter o 7º, já tem a data aí, então gostaria que vocês reservassem a data, né, dia 2 e 3 de dezembro.
E vai ser uma semana inteira aí falando sobre PTTs, IPv6, Grupo de Trabalho de Engenharia de Rede, Segurança, sendo que 2 e 3 é o PTT Fórum e os demais dias os outros eventos. Tá ok, pessoal? Então, aqui é simplesmente aqui um highlight aqui do que seja o comitê gestor, né? Quer dizer, que ele é criado por uma, digamos, portaria interministerial, são 2 ministérios, né? Da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações, foi criado em 2003, e, aliás, foi criado em 95, alterado em 2003, né? E o Comitê Gestor é responsável pela coordenação e integração dos serviços de internet no país. Quer dizer, que o modelo multi-stakeholder, né, descrito aqui, né, possibilita debater o assunto internet entre os vários setores aí. Então, tem debates acalorados aí, bastante interessante nessas reuniões do Comitê Gestor aí, e acaba resultando bons frutos aí, né? E convém ressaltar que uma das atribuições, as principais atribuições do Comitê Gestor, né, é fomentar o desenvolvimento de serviços de internet no país. Quer dizer, que, então, a gente acredita que pontos de troca de tráfego faz isso, a gente investe bastante, tá ok? Aí temos também a parte aí de geração de informações aí que o CETIC faz, né? Quer dizer, que, então, tudo isso está nas atribuições do Comitê Gestor, quer dizer que... E a parte, obviamente, de distribuição dos endereços IPs e do ponto .br. Tá ok? Falando um pouco sobre o NIC, né? Quer dizer que, para poder ter uma pessoa jurídica, foi criada um NIC, uma instituição privada, sem fins de lucro, que arrecada, digamos, comercializando o domínio .br, né? E esse dinheiro é revertido em benefícios aí de projetos que a gente tem feito e ações em prol da internet brasileira. Então, é isso que a gente tem feito aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre IPv6. O foco dessa apresentação não vai ser detalhar o protocolo IPv6, funcionamento, não vai ser uma apresentação técnica, mas sim um panorama aí para vocês terem uma ideia do que está por vir, o que vocês vão ter que enfrentar, para vocês se prepararem para essa transição. Então, primeiro ponto, por que me preocupar com o IPv6? Os motivos para se preocupar com o IPv6 começam com o esgotamento do IPv4. Nesses 2 gráficos aqui a gente pode ver ali na primeira gráfico, a curva em azul é o esgotamento ali que já ocorreu na região da Ásia-Pacífico, então a PENIC já não tem mais endereço IPv4, e o segundo esgotamento ali, se não me engano é azul claro, é o pessoal da Europa que também não tem mais endereços IPv4 disponíveis na Europa. No gráfico da direita, a gente tem ali em vermelho e em azul, é a previsão de esgotamento em vermelho para a América do Norte e em azul para a América Latina, de onde saem os endereços IPs aqui para o Brasil. A gente compartilha o estoque com o restante da América Latina. Então, a previsão aí é feita pelo Geoff Wilson, que tem bastante trabalhos de estudos e estatísticas na internet. Então, segundo as estatísticas dele ali, a gente tem, por volta de julho, os endereços IPv4 se esgotando aqui na América Latina. Se considerarmos outras estatísticas de outros estudiosos, a previsão de esgotamento é o primeiro semestre do ano que vem. Então, entre janeiro e agosto do ano que vem, os endereços IPv4 aqui para a América Latina estarão esgotados. Então, como tem a lista, a gente tem 38 milhões de endereços IPv4 disponíveis. Basicamente, se a gente convertesse a base de todos os celulares para dispositivos smartphones que necessitam de IP, a gente não tem endereço IP para dar para todo mundo. Então, o esgotamento é real, não é alguma coisa que dá para adiar. Essa previsão de esgotamento não tem alternativa. E o estoque central, da onde foram atribuídos os blocos para os estoques regionais, que é a IANA, já está esgotado desde 2011. Então,
Nesse cenário que o IPv4 está esgotado, a gente tem 3 coisas a fazer. A primeira situação, o primeiro cenário é não fazer nada, esperar que os competidores façam alguma coisa para ver o que eles fizeram, o que eles sofreram e depois decidir o que a gente faz. Ou então, se você acredita que o seu negócio está estagnado, que a quantidade de IPs que você tem para o seu negócio hoje é suficiente para manter sua operação pelo tempo que você deseja, você não quer mais investir, então você pode cair nesse cenário de não fazer nada. A segunda opção é tentar usar técnicas para expandir a vida do IPv4 sem investir no IPv6. É o que a gente chama de carrier grade NAT, que é fazer um NAT na rede da operadora, na saída da operadora para a internet. Então, todos os seus clientes vão ter endereçamento privado. Quando você quiser sair para a internet, você vai ter que ter equipamentos que cuidem de toda a sua base de clientes fazendo NAT. Do mesmo jeito que hoje funciona o NAT na casa do cliente final, você vai ter que pegar e fazer isso na rede da sua operadora. A segunda alternativa seria comprar endereços IPv4 de alguém que não esteja usando. Essa prática não é legalizada na região da América Latina. Em algumas regiões, como na Ásia Pacífico, eles resolveram chegar num acordo e legalizaram isso. Para a América Latina, não é permitido o comércio de IP. Se uma empresa vender IP para outra, ela pode ter o bloco de IP que foi atribuído para ela tomado e voltar para o estoque. E a terceira opção é implantar o IPv6. Como é que você pode implantar o IPv6? Você pode fazer através de pilha dupla, que é colocar IPv4 e IPv6 para funcionar simultaneamente, que é a técnica recomendada para se fazer a transição. Você pode utilizar outras técnicas de transição, por exemplo, tem técnicas de transição que permitem que a rede da operadora seja somente IPv6 e você atribui endereço IPv4 para o cliente final, mesmo a rede da operadora sendo só V6. Qual a vantagem disso? Todos os IPv4 que você tinha na rede de infraestrutura da sua operadora, você pode reutilizar para o seu cliente final. Então, com isso, você tem aí algumas vantagens de conseguir expandir sua base de clientes, dando conectividade IPv4 para eles e tendo a sua rede de operadora com uma única versão do protocolo IP, facilitando inclusive a gerência. Ou a terceira opção é fazer IPv6 nativo para o seu cliente final, mas o IPv4 que está esgotado, você utiliza o CGNAT, que é a segunda alternativa. Então, você faz uma combinação de implantar IPv6 com o CGNAT. Então, vamos analisar um pouquinho mais detalhado cada um desses 3 cenários. Então, no cenário de não fazer nada, qual que é a vantagem desse cenário? É fácil, afinal de contas, fazer nada é sempre fácil e não tem custo. Qual que é a desvantagem desse cenário? Não é sustentável no longo prazo. Se daqui a um ano você precisar crescer a sua rede, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, isso daí é uma estratégia de curto prazo. É alguma coisa que você pode segurar por um ano e não mais que isso. Sem acesso a redes IPv6, então, se por exemplo, lá na Ásia Pacífico ou na Europa, lançarem um novo serviço, alguma coisa nova que o pessoal começou a procurar e essa empresa não tinha acesso a IPv4, ela lançou o serviço dela só em IPv6. Os seus clientes não vão conseguir acessar essas redes que são só IPv6. E, por último, a hora que o IPv6 eventualmente começar a ser mais divulgado, que uma grande operadora falar que ela tem IPv6, ou que isso começar a ser mais entendido pelo usuário final, se você disser para o seu cliente final que você não tem IPv6, ele vai achar que o seu provedor não tem comprometimento, ou que tem baixa qualidade, ou então que você não está preocupado com esse usuário final, e muito provavelmente você pode acabar perdendo esse usuário final para um concorrente. A segunda opção é estender a vida do IPv4. Então, é reutilizar os endereços IPv4 que você possui, você não vai precisar aumentar, você vai reatribuir eles e vai compartilhar eles com mais de um usuário. Então, você consegue aí aumentar a sua base de clientes sem necessidade de mais endereço IPv4. Desvantagem. Eu vou entrar mais para frente em detalhes, mas você vai precisar de equipamentos caros para fazer isso. NAT na casa do cliente, em geral, ele cuida o quê? De 2, 3, uma casa grande, talvez de 10 máquinas atrás de um único IPv4 que você atribuiu para esse cliente final. Você vai ter que ter uma máquina muito mais poderosa para fazer isso. Então, vamos chutar uma regra simples, só para exemplificar. Se um equipamento de R$100 consegue fazer um NAT para 10 clientes, quanto vai custar um equipamento para fazer NAT para 10 mil clientes?
Então, se fosse fazer aí uma escala regra de 3, a gente ia ver que ele sai muito mais caro para você conseguir isso. E tem outros problemas aí de identificação, por exemplo, quando você tem uma solicitação, por exemplo, de uma polícia ou então do Ministério Público, uma investigação, que pede para você informar quem era o usuário final que estava com aquele endereço IP numa determinada data e hora, porque aquele usuário é suspeito de pedofilia. Hoje, quando você tem IPv4 válido, você tem lá, esse IPv4 foi atribuído para esse cliente nessa data e hora, você recebeu o IP, você consegue dizer para a polícia que foi aquele usuário que estava utilizando, consequentemente, sua operadora não é responsabilizada por qualquer ato cometido por aquele cliente final, porque você foi capaz de identificá-lo. Na hora que você estiver fazendo o compartilhamento desse endereço IPv4, eventualmente a Polícia Federal vai chegar lá e fazer a solicitação para a sua empresa e você vai dizer para a Polícia Federal, ó, eu não consigo te dizer um só usuário porque eu tinha 50 usuários utilizando esse mesmo IP nessa data e hora. Então está aqui a lista de 50 clientes que estavam utilizando. A Polícia Federal não vai conseguir investigar 50 suspeitos numa única vez. Até, imagina, se fosse, não é nem permitido, mas imagina, levar 50 pessoas para a delegacia para fazer uma investigação de pedofilia, sendo que um deles é o culpado. Imagina o transtorno, burocracia, isso não é sequer permitido pela lei brasileira você gerar esse tipo de constrangimento. Consequentemente, a pessoa que foi lesada e que está tentando processar o culpado pelo crime pode fazer com que a sua empresa seja civilmente indiciada ou responda por parte do crime, mesmo não sendo culpada, pelo fato de não estar conseguindo identificar. Então, a maneira que você vai ter de mitigar isso é fazer, além do IP, do log de IP, log da porta de origem. E mesmo assim, se o outro lado não tiver o log da porta de origem, você também não consegue identificar o usuário. De novo, a extensão da vida do IPv4 não permite que você dê acesso a IPv6 aos seus clientes. Então, de novo, se tiver alguma aplicação que é só IPv6, seu usuário não tem acesso a ela. E além desse problema jurídico da parte de polícia, interceptação telemática não serem viáveis, você ainda tem alguns problemas técnicos que podem acontecer. Por exemplo, se a sua rede de operadora estiver usando um endereçamento privado igual ao que o seu cliente final resolveu usar. Então, ele fez um NAT de um IP privado para um IP que é o válido na sua própria rede. Então, aí você vai ter problema de roteamento, vai ter problemas, eventualmente, de confiabilidade. Então, é um cenário que tem que tomar cuidado e prestar atenção. E a terceira, a vantagem de implantar IPv6 é que é o melhor custo-benefício a longo prazo. Eu vou mostrar isso, uns dados ali para frente. Quando o IPv6 for majoritário, você pode já desativar o IPv4 ou começar a usar técnicas que diminuem o uso do IPv4. Desvantagem. Como é um novo protocolo, você provavelmente vai ter que fazer um treinamento aí da sua equipe técnica para entender o endereçamento, que é diferente, entender algumas coisas que são diferentes aí nessa situação. Equipamentos que estão na sua rede há muito tempo, equipamentos com mais de 5 anos, que são considerados aqueles equipamentos que já foram obsoletados, já tiveram o valor de investimento já diminuído ao longo dos anos, são considerados equipamentos obsoletos, eventualmente eles não vão ter suporte adequado ao IPv6. Então, talvez esses equipamentos sejam necessários serem trocados. E a última desvantagem é que se você estiver usando IPv6 com IPv4 compartilhado, você ainda vai precisar daquele equipamento caro para fazer CGNAT. Aqui eu tenho dados de duas fontes. O primeiro deles é da Time Warner Cable, que é uma grande operadora de cable nos Estados Unidos. Qual o custo de você implantar o CGNAT comparado com pilha dupla? Então, para você implantar CGNAT, você vai gastar, segundo os dados dele, $90 mil em equipamento para cada 10 mil usuários. Mais 10 mil em treinamento. Aqui o treinamento não só da equipe que vai ter que cuidar do CGNAT, mas do call center, que você vai ter problemas aí de um cliente que tem um endereçamento privado, não ter uma determinada aplicação da internet que não funciona. Por exemplo, tem algumas aplicações que têm dificuldade de trabalhar atrás de um duplo NAT. Então, você precisa treinar o seu call center aí
com relação a esse problema que vai ter de conectividade com relação ao duplo NAT. E tem um terceiro fator que na análise que eles fizeram é quanto que você gasta de perda de usuários por ano para um competidor que não está usando CGNAT. Então, alguém que tem endereçamento válido contra a sua solução de CGNAT. Aqui eu não coloquei esses valores que eles consideraram para ele, porque isso varia muito de rede para rede, e aí vale a pena vocês considerarem o seu próprio caso. Para a operação do CGNAT, eles consideram que essa operação vai custar $30 por ano por usuário, e cada novo usuário que você tiver que colocar vai custar $30. Basicamente, o que é isso? $30 é o preço de um CPE. Como o CPE do usuário, você tem que ter o CPE do usuário que faz NAT na casa dele, provavelmente custa em torno de $30. Basicamente, para cada novo usuário que faz, equivale a você colocar um novo CPE no core da sua operadora. É que você divide o preço do equipamento, então você tem esses $30. Então, cada novo cliente, cada que você quiser crescer na sua rede, você vai ter $30 aí de custo no equipamento core da sua rede, além do custo de CPE na casa do cliente e outros custos. Com relação à pilha dupla, eles consideram que cada CPE que for trocado na casa do cliente vai ter um custo aí de $50. Então, se você tiver uma rede mais antiga, você vai ter que trocar CPE de mais clientes. Se você tiver uma rede mais nova, o CPE que você colocou na casa desse cliente já tem suporte PV6 e você não precisa fazer nada. E a evolução da rede, ou a troca de equipamentos obsoletos, já vai ser, na hora que você trocar por um novo equipamento, esse equipamento tem suporte IPv6. Então, a troca de equipamentos para suportar IPv6, provavelmente o core da sua empresa já deve ter suporte IPv6 e, eventualmente, você ainda não está preparado para utilizar, mas é bem provável que os grandes roteadores que você tem lá de borda, etc., que esses caras já estejam suportando IPv6. E como esse é um protocolo novo, você vai ter aí um equipamento talvez com um pouquinho mais de memória, um CPE instalado um pouquinho mais de memória no usuário final, você vai ter ainda uma evolução da sua rede até você se adaptar ao IPv6, eles estimam um custo de $7,50 por ano para cada usuário que tiver na sua rede. Então, o novo usuário não é afetado, não tem um custo de novo usuário. Significa $7,50 para você ter IPv6 para todos os seus clientes. Se quiser ter mais detalhes da pesquisa, ali embaixo tem os dados, foi divulgado num evento de IPv6 recentemente. Outro dado que a gente tem aqui foi um white paper desenvolvido pelo IDC, por solicitação da Cisco, quanto custa cada uma das soluções, você colocar CGNAT, você colocar IPv6 ou você colocar técnicas de transição. Então, o azul que vocês podem ver nessa figura é o custo do CGNAT. Vocês podem ver que o custo do CGNAT, mesmo com o passar dos anos, ele se mantém. Cada novo ano que vem, você tem esse custo de investimento para continuar crescendo na mesma taxa. Enquanto IPv6 e técnicas de transição, isso é alguma coisa estanque. E uma parte interessante é um dado divulgado pelo Sindi Telebrasil. Então, para vocês que já são sistemas autônomos, o Sindi Telebrasil se comprometeu a ter IPv6 disponível para trânsito para vocês desde o final do ano passado. Caso vocês tenham solicitado IPv6 para o seu trânsito e ainda não conseguiu, insistam. A maior parte deles já tem suporte IPv6 para trânsito. O que acontece é que às vezes o gerente de conta que atende a sua empresa não conhece. Mas se você conseguir escalar para um nível de suporte de segunda linha, de terceiro nível, o atendente que vai estar lá, ele sabe como fazer e consegue te ajudar com isso. Então, você consegue ter trânsito IPv6, pelo menos pelas maiores operadoras, você consegue ter isso. Não são todas ainda do Sindi Telebrasil que estão cumprindo com isso. E aí tem os outros cronogramas para novos usuários corporativos, novos usuários residenciais, todos os usuários corporativos e todos os usuários residenciais. Então, se a gente considerar aí o prazo do Sindi Telebrasil para ter IPv6 disponível para todos os usuários finais, é julho do ano que vem, julho de 2014, que bate lá com o finzinho do IPv4, e mesmo assim eles estão tentando antecipar. Seria interessante que vocês da Abranet pudessem pelo menos tentar ter um cronograma similar para não termos aí um gap de acabou o IPv4 e a gente ainda não tem IPv6 para dar para o cliente final. Conclusão,
Então, implantar IPv6 é o melhor custo-benefício no médio e no longo prazo. O custo que seria de treinar a sua equipe, o NIC-BR, através do projeto IPv6BR, consegue auxiliar. A gente oferece cursos gratuitos. Então, no site do IPv6.br tem lá os eventos que a gente realiza. A gente tem cursos em vários locais do país, não só aqui em São Paulo. Criamos, inclusive, uma nova modalidade de educação à distância, que está na primeira turma, que a gente está em beta testers, para tentar divulgar ainda mais o protocolo. Então, o IPv6 é inevitável. Quanto mais você protelar, mais caro você vai pagar nessa transição. E uma última observação aqui com relação à minha apresentação. Existem outras técnicas de transição, além da pilha dupla, mas que o tempo é curto e não dá para falar aqui para vocês, mas que, eventualmente, vale a pena estudar, que pode ser o caso mais adequado para o seu provedor. Ok? Obrigado. Obrigado. Nós já estamos com o tempo bem avançado, mas só para uma perguntinha rápida aqui, cada um, para a gente fazer um bate-bola antes de encerrar. Para o Alexandre, eu queria fazer uma pergunta, você me perdoe, estatística não é o meu forte, mas os números de 2012, que você disse que serão divulgados no próximo mês, são, não sei se eu posso usar essa palavra, são bons? São melhores do que os de 2011? Eu sei que é segredo ainda os números, mas eles são melhores do que os de 2011 que você nos apresentou, naqueles fatores que são relevantes. E uma segunda coisa, eu saquei dali da apresentação, não sei se eu estou correto, mas eu tenho a impressão que 10% de um universo total, 10% só das pessoas que compram ou que têm computadores não têm internet. 90% tem internet, 10% tem internet. Eu vi os números ali, interior de São Paulo, algumas coisas assim. Não sei se dá para falar isso rapidamente para a gente, por favor. Pode ser uma resposta em cima do muro? Não existe bom ou melhor, depende do contexto, né? O que eu posso dizer é que os números de 2012 eles seguem uma mesma tendência, né? E é claro que em locais onde a infraestrutura é pior, como é Norte e Nordeste, a tendência é de que você tenha um crescimento maior, né? Onde você já tem mais infraestrutura, a tendência é que o crescimento que a curva seja mais lenta, porque nós começamos a esbarrar no limite de custo mesmo, né? Não adianta, se não baixar o custo do acesso, dificilmente vai aumentar a penetração nos domicílios brasileiros. É uma equação mais ou menos assim, né? Mas o bom ou ruim depende. Então, essa resposta ela não pode ser respondida sem ter um contexto. E com relação aos domicílios com computador e sem internet, é difícil imaginar um domicílio sem internet, né? Se eu estou com o meu notebook e não tem internet, é a mesma coisa de não ter o notebook, ou o computador, ou o que seja, né? Hoje nós temos aproximadamente 5 milhões de domicílios, né, dos 56 milhões que nós temos no Brasil, de domicílios, que têm computador e não têm internet. E destes 5 milhões que não têm internet, não o têm porque aproximadamente 50% na região urbana, ou na área urbana, porque o custo ainda é caro. Obrigado. É um dado importante para quem é provedor, né? Para a gente pensar nisso, ver que tem um mercado enorme para crescer, mas não adianta ficar só churumingando que tem que é mais caro, né? Senão não vai vender, né? É uma questão de escala, né? Para o Milton, por favor, aí, o Milton falou para a gente que tem 22 PTTs, né? Nós falamos muito em AS, quem tem SM não tem AS. Acho que talvez alguns tenham em mente que ter um AS é muito difícil, mas hoje já ficou mais fácil e até as exigências ficaram menores, conforme você mostrou na apresentação. Então, é um incentivo para quem tem SM e não tem AS. A gente acha meio estranho até, né, se eu posso usar essa palavra, porque se ele já tem uma outorga da Anatel que tem um custo, ter um AS, teoricamente, é mais fácil e traz uma liberdade para você operar a sua rede e crescer a sua rede. Já cresce com liberdade de escolha de quem vai ser o seu fornecedor, isso é importante. Mas a questão é, nós temos 22 PTTs, isso está crescendo, tem planos para 2013, 2014, novas regiões. O pessoal sempre pergunta muito isso, quem já tem AS, sempre quer ter um ponto de troca de tráfego mais perto,
Isso está crescendo? Como é que está o projeto disso para gente, para quem já tem AS aí, para dizer um pouco sobre isso? Tá. Nós temos aqui, né, em fase de instalação, 2 novos PTT, né, um na região de Maringá, outro em São Carlos, isso aí já tá iminente. Tem muitas solicitações, quer dizer que só que nem todas essas solicitações aí são justificáveis. Por que eu falo isso? Que um PTT, né, quer dizer, que não é simplesmente você reunir os interessados aí, quer dizer, que eu falo muito sobre um exemplo aí que eu tive lá, principalmente o de BH, entendeu? Belo Horizonte, quer dizer, que a primeira reunião que eu tive, assim, tinha uma sala cheia. Perguntado quem é que iria participar, todo mundo levantou a mão. Tá bom, então vamos montar o PTT de BH. Montamos na Universidade Federal de Minas Gerais, botamos lá os equipamentos. Aí ninguém participava, tinha só uns 2 ou 3. Sala cheia, falei, cadê o pessoal? Aí o pessoal falava, não, é que vocês não estão passando no centro da cidade, que está muito difícil de abordar aí, porque Pampulha é um pouquinho distante. Aí, segundo passo, negociamos, conseguimos colocar um Pix no centro da cidade. E cadê o pessoal? De novo, fala, que não sei o quê, que não está muito perto da minha estrutura, quer dizer, na frente da casa, não dá. Então, o que se nota é que, vamos dizer assim, essa decisão aí de participar, ela tem que ser uma decisão que tenha um certo compromisso, quer dizer, que não é simplesmente falar, eu quero montar o PTT e quero participar, quer dizer, que tem que ter o compromisso de fato você ir lá, quer dizer, porque o PTT não vai dar para montar o PTT na casa de cada um daqueles que querem o PTT, entendeu? Não dá, quer dizer, você tem que escolher um local. Escolhido o local, os demais têm que chegar nesse local. Então, isso tem um investimento. Então, olha aqui. Agora, uma vez que monta-se numa certa estrutura, quem é que vai chegar? Vai chegar quem que tiver condições de custo, viabilidade, essas coisas todas. Então, nem todos que solicitam de fato, quer dizer, que são aqueles PTTs que vão de fato vingar. Então, a gente está com algumas ideias aí, entendeu? De fazer um PTT pré, alguma coisa assim, entendeu? Que a gente vai montar algumas estruturas aí, que a gente não vai chamar de PTT ainda, mas são pilotos, entendeu? Quer dizer, para poder ver se aquilo lá cresce ou não cresce. Se não crescer, a gente remove os equipamentos e fala, ó, já foi dado o prazo, esquece, não vai vingar aqui. E vamos dizer assim, e a gente vai analisando outras estruturas que necessitem mais atenção. Então, Manaus, aí, depois de longo tempo, aí, finalmente colocamos estrutura lá, que agora está numa fase de o pessoal começar a conectar a sua estrutura no PTT central, que aí começa a surgir, as empresas estão interessadas e começa a crescer a participação. Então, tem um processo aí, que o PTT ele não é uma coisa que você monta, ela já, num clique, ela passa a funcionar. E eu cito também exemplos, né, de PTTs bem-sucedidos e os PTTs mal-sucedidos. Quer dizer, que PTT bem-sucedido, quer dizer, que o de Campinas, eu acredito que seja um PTT bem-sucedido. Quer dizer, que o pessoal, de certa maneira, existe uma certa coerência de ações ali, em que todo mundo consegue ter um bom relacionamento entre eles, conseguem fazer negócio conjunto, conseguem contratar capacidade com bom preço para poder fazer ações em outras cidades. Quer dizer, o que eu estou falando? Quer dizer, se o conteúdo está no PTT de São Paulo, esse participante está em Campinas, entre eles já estão, digamos, trocando, mas só que faltam os grandes conteúdos. Então, esse pessoal enxergando isso, falava assim, onde estão os grandes conteúdos? Em São Paulo? Então, vamos contratar um link para São Paulo. Então, contrata-se conjunto por um preço baixo e, com isso, tem os benefícios do conteúdo que está em São Paulo. Isso, no lápis, ainda financeiramente, é bastante interessante. E esse pessoal só consegue fazer essas boas negociações porque eles se juntam, se cotizam. Quer dizer, que eles conseguem comprar uma capacidade grande e ter o benefício
do preço quando se contrata essa grande capacidade aí. E agora a gente tem exemplos aí que não são tão bons, quer dizer, que eu cito também exemplo de Recife, quer dizer, que Recife tem uma briguinhas ali que, entre empresas, né, que fazem com que a coisa não ande. Entendeu? Então quer dizer, que tem várias coisinhas aí que pode ter sucesso ou não, quer dizer, que a gente monta a estrutura, quer dizer, que a gente gostaria que todo mundo trabalhasse junto, quer dizer, que a internet é um trabalho de colaboração, quer dizer, que o pessoal precisa entender esse aspecto aí. Não adianta ficar brigando, porque se vocês ficarem brigando, os grandes vão lá e continuam crescendo tranquilamente. Quando a gente fala para vocês tirar de sistema autônomo, quer dizer, que trabalhar com o endereço IP de uma grande é muito ruim, porque a grande enxerga o que você está fazendo. Então, se você crescer demais, a grande vai lá e engole você. Então, você tendo endereço IP próprio, você sabe quantos endereços IP próprios você tem. A grande não sabe. A banda é a mesma coisa. Se você puder participar do PTT, você pode contratar a banda direto no PTT. Você não fica dependente de alguém aí que vai saber o quanto que você está contratando de capacidade. Então, quer dizer, que tudo isso são estratégias de negócio, quer dizer, que vocês precisam proteger os seus negócios. A gente já ouve falar muitas vezes aí, quer dizer, que na hora que a empresa cresce, vocês vão pedir mais banda, a grande operadora ela vai lá, fala que demora para poder instalar, e nesse ínter ele está comendo o seu mercado. Então, tudo isso são estratégias que vocês precisam enxergar. Excelente. Aquele vídeo que você colocou na sua apresentação, acho que é muito interessante para essa questão de união sobre PTTs. Ele é muito interessante. Tem a tradução em português, aquele link, não tem? Que é um vídeo, sim. A gente fez questão de dublar, né? Quer dizer, que está dublado em português. Quer dizer, que então a gente fez questão de fazer esse movimento aí, porque é um vídeo muito interessante. Quer dizer, que as empresas participantes lá dos pontos de troca de tráfego europeu, né? Fizeram todo um movimento para poder fazer esse vídeo aí. Então, é muito interessante vocês assistirem, quer dizer, que está muito bem feito e todo mundo, entendedores de internet, de pontos de troca de tráfego, palpitaram em cima daquilo lá. Teve uma versão que teve alguns pequenos erros, o pessoal corrigiu. Então, quer dizer, que aquilo lá está, assim, refletindo que seja ponto de troca de tráfego e que seja internet. As apresentações vão estar disponíveis depois no site da Abranet, o pessoal pode ir pegar. Só para a gente finalizar aí, o Edwin, eu queria, né, eu acho que você nos convenceu que fazer nada não é a solução. Então, se nós não podemos não fazer nada, bem rápido. Se eu não tenho nenhum IPv6, mas tenho AS, o que eu faço? Se eu não tenho nada, nem IPv6, nem IPv4, o que eu faço para pedir isso? Como funciona? Tem um e-mail, alguma coisa? Dê uma luz aí para quem está começando. Se você é um AS que já é um AS, tem o seu bloco IPv4, entre em contato com o registro como se fosse pedir mais IPv4, só que você faz a solicitação dizendo que você quer IPv6. O mesmo formulário, a mesma coisa que você já tem, só que lá você vai dizer, eu quero IPv6, não nem preenche nada sobre IPv4 e você recebe o seu bloco IPv6. Paga mais? Não tem custo nenhum para você solicitar seu IPv6 a mais. O que você paga lá de anuidade pelo seu IPv4, o IPv6 está incluso junto. E você recebe um /32, que significa o quê? Que você consegue fazer 2 elevado a 32 redes, que a quantidade de redes que você consegue fazer é a quantidade de IPv4 existente hoje. Então você, um provedor, consegue fazer a quantidade de redes, a mesma quantidade de redes que a quantidade de IPs hoje na internet. Você ganha a internet. Basicamente, você consegue muito mais IPs do que a internet tem hoje. Então, a quantidade de bloco de endereço IPv6 que você recebe é uma enormidade e você não vai ter problema de esgotamento. É muito provável que o IPv6 seja substituído por alguma coisa moderna, diferente do que por falta de endereços. Então, e para quem não tem, você acaba caindo naquela categoria que as operadoras chamam de cliente empresarial. Então, ela não faz distinção entre você e um cliente que é uma empresa que não é um ISP. Então, para vocês, o prazo para ter IPv6 vai demorar mais. Minha sugestão seria, tentem virar um AS e, com isso, vocês passam a ter seu endereço IPv4 próprio e seu endereço IPv6 próprio. Muito bem. Para mim não tomar um puxão de orelha, uma perguntinha alguém tem? Podemos encerrar? Uma pergunta? Tem a moça comigo? Já aparece, nossa, um monte. Eu vou apanhar hoje. Tem que entregar a sala. Rápido, por favor, rápido. Bom,
Na verdade, uma colocação, né? Nós somos de Belo Horizonte, sobre até o PTT aqui, que até cresceu um pouco o tráfego nos últimos tempos. Primeiro é a dificuldade de se chegar neles, né? Como foi citado, o da UFMG, para se chegar por rádio é muito complicado, porque é uma baixada e atrás tem uma mata, e o prédio onde fica hoje o PTT é inviável de se conseguir um enlace a partir dali. O do centro da cidade, para se chegar com fibra para provedores pequenos, o custo se torna inviável, né? E lá a gente tem um Pix da Telbrax, que é uma empresa privada. Acaba que eles arranjam alguns custos para se conectar nesse Pix que eles administram, eles entre aspas, né? Apesar de ser gerido pelo NIC. O NIC tem algum estudo, alguma coisa que possa ser feito para minimizar esses custos em cima desse PTT que é montado num prédio de uma empresa privada ou alguma coisa assim? Só para vocês entenderem o modelo, né? Quer dizer, quando a gente fala de um PIX, né? Quer dizer, que a gente monta o PIX central. Quando o novo PIX se estabelece, quer dizer, que esse novo PIX aí precisa ter uma infraestrutura que chegue no PIX central. Quer dizer, que essa estrutura aí é bancada por essa empresa. Até o Telbrax banca a fibra até o PIX central. E aí, quer dizer, que eles também, quer dizer, que eles têm o PIX central dentro do data center deles e tem agora uma extensão que é na Serra do Curral para poder atender quem chega por antena. Quer dizer, então, esse custo aí que é montado para chegar no PIX central, né, quer dizer, que ele tem que repassar para os participantes. Quer dizer, que aí a questão da própria Telbrax, né, talvez com a entrada de muito mais participantes, ele possa poder baixar os custos. Porque, de certa maneira, ele tem esse custo de fibra na sua cidade, então, para poder chegar no PIX central que está lá na ponta. Então, o modelo que a gente segue é esse, quer dizer, que se você vê São Paulo, quer dizer, cada um dos PIX, né, quer dizer, tem fibra até o PIX central para o nosso prédio, mas cada um dos PIX ali banca essa fibra até o PIX central. Então, por conta disso, eles têm esse custo e eles repassam aos participantes. Então, esse é o modelo. Quer dizer, que o NIC mesmo, quer dizer, que monta essa estrutura, todos os equipamentos são bancados pelo NIC, a gente não recebe nenhum centavo disso, quer dizer, que é uma estrutura aí que a gente está suportando, quer dizer, que não é um custo baixo, tá ok? Quer dizer, que só o ano passado aí, o investimento foi na casa dos 11 milhões, mais ou menos, tá? Então, enquanto a gente tiver grana suficiente, a gente vai bancando, entendeu? Porque a gente acha que pontos de troca de tráfego traz benefício ao país. Então, a gente entende dessa maneira, o comitê gestor entende dessa maneira, e por isso, quer dizer, que a gente está vendo os benefícios que está trazendo para o país. A gente olha os últimos relatórios aí da América Latina, quer dizer, o Brasil se destaca, assim, tremendamente em relação aos demais. E as ações são principalmente ponto de troca de tráfego, sistema autônomo. Então, todo esse movimento. A gente não tem uma carrier que é dominante no país, apesar de termos 6, né? Mas a gente não tem uma que é dominante. Só ia comentar aqui, por exemplo, o Milton falou que Campinas, Americana, alguns outros são casos de sucesso, realmente são nos edifícios mais altos da cidade. Mas não se engane que não tem custo. O metro quadrado custa R$2.000. E está acabando, esse que é o pior, o espaço, porque foi escolhido um lugar privilegiado, mas o lugar privilegiado também é escolhido por muitos. Então, tem suas dificuldades também, né? Não é como Belo Horizonte, mas é um caso de sucesso, porque é o esforço de quem quer estar participando, de, às vezes, empatar o preço do trânsito e do transporte, mas procurar a melhoria da qualidade do link lá para o cliente e tudo mais. Mas é bom o Milton ouvir aí esse feedback, e é bom ele dar esse feedback para vocês, e saber que, né, não é tão simples, mas tem que fazer um esforço. Só complementando também, por exemplo, Belo Horizonte, apesar de já ter lá, tem um Pix na Prodabel, que é a Companhia de Processamento de Dados de Belo Horizonte, eles mesmos, se eu não me engano, não são participantes, como a Prodenge, que é a Companhia de Dados do Estado de Minas Gerais. Existe alguma como vou dizer, alguma proposta do NIC em fazer os órgãos públicos se conectarem? Porque hoje em dia, com nota fiscal eletrônica, essas coisas,
acredito que melhoraria muito esses serviços, né, essas consultas aos órgãos públicos, aos sites, que hoje é tudo online. Então, tanto, quer dizer, que a Prodabel, se não me engano, é participante. A Prodenge, não me recordo, mas eu me recordo muito bem que na primeira reunião eles estavam presentes e tinham dito que iam se conectar. Então, quer dizer que a gente sempre tenta convencer a parte de governo, né? Quer dizer que, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Quer dizer que desde vários anos aí, passa a gestão, muda a gestão e tal, a gente vai lá, bate na porta da Prodam, fala assim, vamos participar, né? Quer dizer que nesse processo já conseguimos um grande feito, quer dizer que pelo menos eles já são um sistema autônomo. Esse ano aqui, a última reunião que a gente teve, mudança de gestão, eles vão participar. Então, sim, quer dizer que para o governo é interessante, quer dizer que, digamos, participar. Manaus, quer dizer que a gente também, nós estamos conversando bastante lá com a parte de governo, porque é importante a participação dele, porque tem vários provedores que atendem as indústrias, empresas locais ali. Então, é importantíssima a participação de governo, quer dizer, que a gente vai atrás disso, quer dizer, que só que não adianta, a gente tem um limite, quer dizer, que a gente orienta, convence e tal, mas não dá para fazer muito mais que isso, quer dizer, que... Bom, preciso encerrar porque nós já passamos do horário. Só lembrá-los que amanhã às 9 da manhã estaremos de volta e pedir uma salva de palmas aí para os nossos painelistas. Boa noite.